Boa noite, povo de Deus, amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero também, mais uma vez, interagir com vocês em mais um vídeo, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus, para que nós possamos cada vez mais, se aprofundar, se familiarizar com a palavra de Deus, com esta palavra ao qual nós devemos estar bem aprofundado, bem conhecedor, para que possamos viver sempre ali, numa vida ao qual está agradando o nosso Deus, amém? Hoje eu quero falar de um assunto interessante, amados irmãos, um assunto assim meio que polêmico, em meio o povo cristão, ao qual ele é muito discutido, um elemento o qual é muito discutido. E nós vamos falar aqui dele no capítulo 12 do livro de Lucas, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. É uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ao qual vai nos ensinar e nos explicar qual foi realmente o propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Porque muitas das pessoas, muitas das vezes, acham que Jesus veio aqui na terra para nos trazer bens materiais, para nos presentear, abençoar financeiramente, amém? Mas nós for partir para a realidade da coisa, Jesus também nos dá, nos abençoa, nos guarda, amém? Deus abre porta de emprego, Deus ele nos abençoa com bens, abençoa, amados, mas esse não é o foco principal do sacrifício do Senhor Jesus. Então nós temos que entender uma coisa, aqui na parábola, no livro de Lucas, evangelista Lucas, capítulo 12, versículo 13 em diante, diz assim, o título desse texto vai ser a parábola do rico insensato, o rico que ele era insensato, ele não cessava de querer, quanto mais tinha, mais queria, quanto mais ele adquiria, mais ele tinha vontade de possuir, de ter. Chama-se avareza, avareza que também é você desejar o que você não se contenta, você quanto mais tem, mais quer, amém? Então, a avareza ela é uma idolatria, amados irmãos, e aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos explicando, amém? Bem parcialmente aqui, se nós for ler aqui com paciência, nós vamos entender qual o propósito, o verdadeiro propósito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz aqui no versículo 13, e disse-lhe um da multidão, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Amém? Chegou um em meio à multidão, disse ao mestre, Rabi, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Então ele chegou até Jesus Cristo e foi falar com Jesus para que Jesus viesse aconselhar o irmão dele a repartir a herança, amém? Que os pais ou o pai tinha deixado. E sabe qual foi a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Jesus está querendo dizer, amados irmãos e irmãs, que ele não veio para ser repartidor de bens de ninguém. Jesus ele quis dizer esse rapaz que ele não foi posto para vir, amém? Repartir herança de ninguém. Ele não veio se envolver em patrimônio terreno de ninguém. Amém? Tem coisas, amados irmãos, que é nós mesmos que temos que resolver. Tem coisas na minha e na sua vida que somos nós que temos que resolver. Mas hoje em dia a gente vê as pessoas envolvendo Jesus em tudo. Tudo é Jesus Cristo. Chega aqui Jesus, resolve para mim ali Jesus, faça isso assim para mim Jesus. Deus chega com providência, Deus resolve isso. Jesus ele não veio se envolver em bens materiais de ninguém. Se o teu pai faleceu e não deixou um atestado aí discriminando de quem seria a herança, então Jesus ele não vai se meter nisso, amém? É o que Jesus disse a esse homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor
entre vós, né? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Outro esclarecimento que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu é que para Deus, amém, e o valor da minha e da tua vida, ela não consiste naquilo em que nós possuímos, amém? Se eu tenho um patrimônio terreno bem elevado e temo a Deus, guardo os seus mandamentos, glorifico a Deus, tenho a Bíblia Sagrada como minha regra de fé, tenho o meu nosso Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha alma e tenho patrimônio terreno, amado, Deus não vai me salvar, não é porque eu tenho patrimônio, sou bem sucedido materialmente, de forma nenhuma. Da mesma forma, se eu não possuo nada, se eu não tenho uma casa própria, se eu não tenho um carro, se eu não tenho uma conta, uma poupança, se eu não sou empresário, também Deus não vai me menosprezar porque eu não tenho um patrimônio terreno. Por isso que ele disse, e disse-lhe: olha, acautelai-vos da avareza. Amém? Tenha cuidado, porque se você acha que no momento você não tem um patrimônio terreno elevado, e se você está sendo mal visto por Deus, ou mal compreendido por Deus, o porquê você não é bem sucedido, e Deus está menosprezando a você, amado, tire isso da tua cabeça. Amém? Pelo contrário, Jesus diz: contentai-vos com o que tem. Nós devemos sempre estar contentes com aquilo que nós possuímos, que nós temos. Porque a vida de qualquer de um de nós, minha e sua, ele não vai ser colocado numa balança em termos do que eu possuo ou que eu não possuo diante de Deus. Amém? Então assim, acautelai-vos, né, da avareza, porque a vida de vocês, de qualquer, não consiste na abundância daquilo que possuímos. Amém? Bem materiais não nos conduz à salvação da vida eterna. Realmente a gente vê algumas dominações que pregam, né, o evangelho da prosperidade. Eu já escutei, eu já até preguei isso em vídeo, eu já escutei até pessoas dizer que se você não estiver bem materialmente, você não está bem com Deus. Isso é uma heresia. Amém? Isso é uma heresia. Por quê? Porque nós temos uma parábola já aqui citada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que o pobre, o mendigo, foi salvo porque reconheceu Jesus como o único suficiente Salvador. E o rico, que era ricão, achava que o dinheiro, a riqueza, amém? A avareza, o qual é a idolatria, era o suficiente para ele viver aqui nessa vida e provavelmente na vindoura. Só que é o contrário. Nessa vida aqui terrena, você pode ter uma montanha de dinheiro, mas se você não tiver Jesus, se você não confessar o nosso Senhor como muito suficiente Salvador, você é pobre, miserável e nu. Você não tem nada. E você pode não possuir nada de bem materiais nessa vida. Mas se você tiver Jesus na tua vida, você é rico, milionário. Amém? Porque o mistério não está nessa vida física, e sim na vindoura. O mistério está aonde você está trabalhando hoje para construir o seu patrimônio. Nós temos que batalhar para construir o patrimônio espiritual na Nova Jerusalém. Mas infelizmente muitos dos cristãos, muitas das pessoas estão focando o patrimônio aqui na terra. A Bíblia tem respaldo para isso, para que nós não venhamos se preocupar em adquirir patrimônio, riquezas terrenas. Porque o ladrão, a traça, o ferrugem, o ladrão rouba, o ladrão rouba, a traça rói, o ferrugem enferruja. Amém? Então sim, nós devemos se preocupar em construir patrimônio no reino de Deus. Amém? E eu quero deixar algo bem entre parênteses aqui, bem claro, que o que eu prego, o que eu falo, amados irmãos, é para quem crê. Amém? Para quem crê, que tem pessoas que não crêem em Deus, tem pessoas que não crêem na ressurreição, tem pessoas que não crêem em Jesus Cristo, tem pessoas que não crêem na palavra de Deus. Mas para quem crê, amado, é o que Jesus diz: acautelai-vos que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí ele propôs uma parábola dizendo, ele contou uma parábola não só para aquele homem que queria que ele repartisse, mas para que todos que se faziam presente. E disse:
A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele em si, dizendo: que farei? Não tenho onde colocar meus bens, né? Meus frutos. Ele produziu bastante e ele razoava em teu coração, dizendo: o que é que eu vou fazer com tanta riqueza, com tanto produto, com tanta mercadoria? E ele ficava se questionando o que iria fazer para guardar a tua riqueza. Amém? E só se preocupava com isso. Só se preocupava com empresa, só se preocupava com mansões, com luxúria, amém? Com patrimônio aqui na terra. Então esse homem, ele focou só a avareza, a ganância, o dinheiro, o mamon, e focou o dinheiro. E aí ajuntou, e trabalhou, e não quis saber se estava ou não agradando a Deus, e não quis se importar se a vida dele estava nas mãos de Deus, ele não quis se importar da vida após a morte, ele não quis se importar a respeito dos mistérios espirituais do reino de Deus, e só se preocupou em ajuntar tesouro na terra. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: a alma tenho em depósito muitos bens, para muitos anos descansar, comer, beber e folgar. Então ele diz para si mesmo: alma, eu tenho muitos bens, para muitos anos descansar, né? Para muitos anos descansar, comer, beber e folgar. Olha aí, ele disse que tinha muitos bens para muitos anos só descansar, comer, beber e folgar. Ele fez seus próprios planos. Mas uma coisa eu vou te dizer: os meus e os teus planos muitas das vezes não é os planos de Deus. Muitas das vezes Deus tem planos para nós melhores, mas nós não queremos seguir os planos de Deus e seguimos nossos próprios planos. Amado, deixa eu te falar uma coisa: entrega o teu caminho, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Deleita-te também no Senhor e habitarás na terra. Amados irmãos, nós temos que entender uma coisa: nossa vida depende a Deus. Amém? Depende do nosso Deus Todo-Poderoso. Não adianta eu fazer plano, não adianta eu batalhar, correr, eu construir patrimônio, riqueza aqui nessa terra. Porque esse homem, Jesus, nosso Senhor Jesus, falou que ele só se preocupava em plantar, colher, edificar, e aí construir um belo patrimônio. E quando terminou, ele foi e disse: olha, para muito tempo, ele disse aqui: alma, tenho em depósito muitos bens, para muitos anos descansar, comer, beber e folgar. Ele fez seus planos. Mas será que os planos dele eram os planos de Deus? Aí onde está? Então nós temos que entender isso. Aí sabe o que foi que Deus disse no versículo 20? Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros na terra e não é rico para com Deus. O que você tem preparado durante a sua peregrinação aqui na terra? O teu foco hoje é o quê? É enriquecer? É adquirir patrimônio na terra? Ou o teu foco hoje é adquirir patrimônio espiritual? É você focar e buscar, focar na promessa do nosso Deus, que é a salvação da vida eterna, a nova Jerusalém. Amém? Porque a Bíblia diz aqui: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem será? Temos que ter cuidado, meus irmãos e irmãs, o que nós estamos preparando nessa terra. Para quem será? Para o lago de fogo ardente ou para a vida eternamente ao lado do nosso Deus, a nova Jerusalém? Temos que ter uma convicção, uma certeza de onde é, amém? De onde é que nós estamos focando. Se eu estou focando vida eterna, ou se eu estou focando patrimônio terreno, se preocupando com a vida física. Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então, amado, esta é a pergunta: o que tu tens preparado? Para quem será?
para a vida eterna ou para a morte eterna. Amém? Medite nesse texto em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus fala grandemente ao teu coração através dele. Fica na paz do nosso Senhor Jesus.